Fala pessoal, dando continuidade nas nossas entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Belém, hoje eu recebo aqui nos estúdios do Grupo Roma, é um prazer estar aqui com o candidato Éder Mauro para conversar sobre as suas propostas de campanha se eleito a prefeito de Belém. Éder Mauro, muito obrigado pela tua presença aqui nos estúdios do Grupo Roma, um prazer te receber, bater esse papo. Eu que agradeço, Romulo, é uma satisfação, agradeço o convite de vocês, estar participando aqui no Portal Roma News, e eu tenho certeza que vai ser uma grande entrevista. Éder Mauro, antes da gente começar, eu me direciono os olhares aqui aos internautas, aos telespectadores, ouvintes, enfim, que nos acompanham no portal Roma News, para que nos sigam, curtam, comente. Suas críticas são construtivas, contanto que respeitosas. Estamos no YouTube, no Spotify, enfim, em todas as plataformas digitais do Grupo Roma, à sua disposição, onde e quando você quiser. Éder Mauro, para começar o nosso bate-papo, eu queria, assim, que tu me contasses um pouquinho sobre a tua trajetória política, desde lá daquele início, algo resumido, o nosso tempo já está em tela rolando, são aí 30 minutinhos mais ou menos de conversa, no máximo 32, de como a gente pode entender quem é o Éder Mauro. Veio de onde, está agora se candidatando à Prefeitura de Belém. Bem, primeiro, para falar dessa nossa trajetória política, eu não posso deixar de falar da questão de 30 anos de policial, né? A gente vem aí da questão de uma vida policial de 30 anos, onde se viveu na rua defendendo a família, defendendo o cidadão de bem, né, defendendo nossos filhos das drogas. E eu acho que daí vem exatamente a grande confiança que a gente ganhou do povo, não só de Belém, mas de todo esse estado do Pará, por essa grande defesa e por um trabalho certo, correto, transparente e, claro, de nunca ter se envolvido com qualquer coisa errada na questão de corrupção, que é uma bandeira que a gente defende muito, que nunca aconteça. E em relação, eh, à tua ideologia partidária, em relação aos partidos, à tua trajetória política, tem algo específico em que tu, porventura, defendas ou não? Bem, na questão da trajetória política, como eu falei, eu vim daí dessa questão policial, de família humilde, e, claro, com essa confiança, nós passamos a ter um trabalho como político, e esse trabalho como político também, sempre um trabalho de ponta, defendendo bandeira, e eu não tenho a menor dúvida que gerou muito mais confiança do povo do estado do Pará, e a decorrência de toda essa trajetória nos leva nessa questão ideológica. Hoje a questão ideológica, a questão do partido político, eu diria que o partido político ele é ideológico. O PL é um partido ideológico que defende a família, que defende os valores corretos de vida, que defende o patriotismo, que respeita as instituições. É um partido que está sempre nessa defesa, principalmente defendendo as pessoas que possam estar fazendo bem nesse país, e contra a corrupção é, sem dúvida, um prato primeiro do nosso partido, porque é o que a gente sempre defendeu nessa transparência em toda a nossa vida política. Agora, Éder Mauro, eu te pergunto, por que ser prefeito de Belém? Bem, nós queremos ser prefeito de Belém primeiro porque eu amo essa cidade, né? Sou nascido, vindo de uma família humilde, pobre, conheço todos os cantos dessa cidade, passei a minha vida como policial, exatamente como eu falei, defendendo a família, vendo os problemas que a cidade tem. Amo o povo da nossa cidade, que é um povo que interage, é um povo Povo acolhedor. aconchegante, né? É um povo que senta às portas das suas casas no final de tarde para conversar, prosear com os vizinhos e com os parentes. É a nossa culinária, então a minha cidade eu amo. Então o primeiro ponto é exatamente este amo. E é claro, em decorrência desse amor por Belém, eu não tenho a menor dúvida que nós queremos é resolver os problemas de Belém. Belém hoje sofre diversos problemas, e eu cito sempre, nós passamos nesses últimos 4 anos vivendo verdadeiramente num lixão a céu aberto, né? Nós estamos, uma situação em que, inclusive, turistas que já vieram há 20 anos atrás, viralizou muito isso na rede social, se sentiram envergonhados de estar em Belém num verdadeiro lixão. Nós temos as nossas casas de saúde, que são os prontos-socorros imediatos, aqui não quero nem falar das UPA, que estão abarrotados de pessoas jogadas nos corredores sem o mínimo de uma atenção básica digna para que essas pessoas possam ser realmente atendidas como pessoas. Muitas das vezes tem que fazer um exame
exame, que precisa de um raio-x, o raio-x daqui está quebrado, e eu mesmo presenciei isso, e teve que deslocar, esperar para deslocar para outro centro, para poder fazer esse raio-x e voltar para um diagnóstico e tratamento. Esses são os absurdos que a gente vê na nossa grande Belém, que nós temos a vontade de resolver junto, é claro, com a população da nossa cidade, que eu tenho certeza vive um caos, tanto na saúde, como na educação, como nós falamos ainda há pouco na questão do saneamento, em que é uma tristeza a forma como Belém está sendo tratada por essa gestão que aí está, e eu não tenho dúvida por outras que pretendem ainda querer. Diante da exposição dos teus fatos, quais seriam tuas primeiras ações, caso eleito prefeito de Belém? Olha, nós temos que. De imediato. Acho que de imediato tem que ser uma ação de choque. Né? Tem que ser um programa de choque para que a gente possa, e eu sempre classifico logo os 3 S's, né? Que é a questão da saúde. A gente precisa urgentemente trabalhar a saúde da família para que a gente possa também desafogar os nossos prontos-socorro. A saúde da família é um programa junto ao governo federal que a gente não tem a menor dúvida. Nós montamos equipes por bairros, onde tem um médico, um técnico de enfermagem, um ACS, que vão visitar as pessoas nas suas casas para que elas possam previamente identificar possíveis problemas de saúde nessas pessoas, diagnosticando isso, já providenciar tratamento para que elas não tenham que procurar os prontos-socorros nos momentos em que já estão em estado crítico. Então, eu não tenho a menor dúvida de que esse é um dos problemas na questão de saúde, é a atenção básica à saúde. Em segundo plano, na questão da saúde, é exatamente a gente poder fazer com que a gente desafogue os prontos-socorros, aparelhando esses prontos-socorros com equipamentos como o tomógrafo, como o raio-x, que são equipamentos que nunca, quando você vai no pronto-socorro, está funcionando, incentivando esses profissionais da saúde a poderem estar com satisfação trabalhando dentro do seu ambiente de trabalho. São programas que a gente tem a satisfação de fazer para que isso possa exatamente acontecer. A outra situação, sem dúvida nenhuma, é a segurança pública, né? Não é admissível que hoje a nossa guarda municipal ela esteja simplesmente amarrada. Hoje, os nossos guardas municipais, se você procurar, você não vê um guarda municipal na rua. Eles estão amarrados, não estão aparelhados, não estão equipados devidamente com armamento e não estão com veículos que possam estar exatamente fazer o que deve. Se você ter uma ideia, a guarda municipal, na nossa gestão, e você pode ter certeza disso, nós vamos aparelhar, nós vamos treinar, nós vamos armar adequadamente para que elas possam estar na rua não só defendendo o patrimônio, mas defendendo o maior patrimônio que um belemense pode ter, que é a sua própria vida. Porque o próprio Supremo Tribunal Federal já disse que a Guarda Municipal faz parte do sistema de segurança e não tenho dúvida de que ela vai defender a vida. Até porque, se ela pode fazer esse serviço de defender um patrimônio que é um bem, ela vai poder defender o maior patrimônio do ser humano, que é a sua própria vida, e nós vamos fazer com que a Guarda Municipal possa estar fazendo isso. Não vou admitir, inclusive, vou colocar a Guarda Municipal para que possa trabalhar junto às polícias civil e militar do Estado do Pará, para que a gente não possa estar passando essa vergonha que Belém passa, onde Comando Vermelho, uma organização criminosa, passa a ter quase que como um Estado paralelo, ameaçando e cobrando nossos pequenos comerciantes, inclusive mototáxis, porque se não pagar taxa, eles são mortos ou seus bens são colocados à tona, botando fogo, fazendo com que essas pessoas percam seus patrimônios. Nós vamos fazer isso como socorro imediato na questão da saúde, na questão da segurança e na questão do saneamento. Agora, na questão, por exemplo, do transporte público, é algo super discutido e importante também, para a população, da mobilidade urbana. Há algo a ser desenvolvido na tua proposta de governo? Com certeza, Rômulo, nós temos aí 2 situações, o transporte público e a mobilidade. Exato. Eu vou começar aqui pelo transporte público. Você vê que a questão do transporte público é uma situação que, em primeira monta, quando eu sentar na cadeira como prefeito, eu vou imediatamente fazer com que não exista mais o coloio entre proprietários de empresas e políticos e gestores públicos, porque exatamente isso faz com que os nossos transportes públicos, e o principal é o ônibus coletivo, são hoje coletivos advindos de frotas que já não são mais utilizados, são descartados em outros estados e trazidos para cá, para o nosso estado, com os carros completamente abandonados, quebrados, bancos quebrados, forros quebrados, sujos, e que esses carros, principalmente, sem um
um que tenha ar-condicionado, que inclusive tem candidato que quer ser prefeito, que é contra o ar-condicionado no ônibus, que votou contra o ar-condicionado, que não consegue se justificar absolutamente nada em relação a isso, que certamente é porque nunca sentou sequer num banco de um ônibus ou sequer pegou um ônibus para poder ir ao trabalho, para poder ir à escola, porque senão ele saberia o que é a necessidade dentro de Belém de nós termos um ônibus com ar-condicionado. Então, nós vamos exatamente trabalhar para que isso não aconteça, esse coloio, essa máfia de interação entre empresas de ônibus e agentes públicos, para que a gente possa dar condição, é para o nosso homem na rua, a nossa mulher, para que ele tenha o conforto e o ônibus à disposição dele. Na questão da mobilidade urbana, a gente sempre classifica a necessidade imediata. Nós temos planos para que possa resolver esse problema de uma forma mais longa, média e longa, mas a imediata eu não tenho a menor dúvida. Primeiro, é a questão do BRT. Todos nós sabemos que esse elefante branco que implantaram dentro de Belém, na nossa grande Belém, que só enriqueceu alguns políticos, ele está aí, a gente não pode se desfazer dele. Então, nós vamos fazer com que os BRTs cumpram exatamente seu papel. Vamos fazer com que as pessoas que moram em Quaraci, na Grande Belém, na área de Ananindeua, possam, com um único bilhete, sair dos seus locais e ir até São Brás e, com este mesmo bilhete, pegar outro coletivo e ir para o centro da cidade para que a gente possa desafogar a questão do trânsito dentro da cidade. Uma segunda possibilidade é exatamente a gente fazer funcionar verdadeiramente a onda verde. Nossos semáforos, eles não estão cumprindo essa função. Então, nos grandes corredores, como João Paulo, Almirante Barroso, Duque, e a própria Pedro Álvares Cabral, nós vamos fazer com que os semáforos cumpram o papel da onda verde, com um detalhe, acoplado na questão dos radares. Nós vamos fazer um estudo para que os radares possam fazer, junto com a onda verde, tirando nesse estudo, com segurança, a velocidade de 50 passando para 65, para que a onda verde, junto com esta velocidade, possa exatamente fazer o fluxo dos carros aumentarem dentro dessas avenidas principais, que são os grandes corredores dentro de Belém. O que eu não posso admitir é que o radar ele tenha que cumprir a sua função de segurança e não seja uma fábrica de multa para roubar dinheiro do povo de Belém. Agora, em relação, inclusive, dos jovens, dos estudantes que se utilizam do Vale, da questão da minha passagem, tem algo voltado a isso? A atenção para eles? Isso aí já é uma realidade, né? Nós vamos manter tudo que for de benefício à nossa juventude. Eu fui estudante, eu pegava 2 ônibus para ir, por exemplo, para a faculdade, e muitas das vezes, quando o dinheiro não dava, eu Às tinha vezes que 2 só para ir, só para ir, mais e 2 2 para para voltar. E volta. muitas das vezes, quando meu pai não podia me dar o dinheiro e só dava para uma passagem de ida e uma de volta, eu tinha que pegar o ônibus de casa, descer na Alcino Cacela e ir andando até na faculdade para poder fazer a faculdade, e voltava andando novamente para pegar o Cristo, que hoje eu acho que nem existe mais. Mas nós pegávamos o Cristo para poder voltar para casa. Então, todos os programas que beneficiam os estudantes e os idosos, pelo que cumpre a lei, tenha certeza Os que nós vamos idosos cumprir. também. Não tenha a menor dúvida que nós vamos dar continuidade para que a gente possa até ir. E se for preciso, a gente, junto às empresas, criar a questão do suporte para que esses programas não encerrem, nós vamos fazê-lo. E em relação ao turismo, é algo que vem sendo bastante discutido ultimamente na nossa cidade, principalmente com a vinda da COP30, um grande evento que vamos ter em Belém aí, se Deus quiser, no ano que vem, em novembro do próximo ano, de 2025. Se eleito, como é que você conseguiria pontuar a sua atenção voltada para essa área que tanto vai precisar de atenção também, para receber muitos estrangeiros e também visitantes de outras localidades do Brasil para um evento desta grandiosidade? Rômulo, eu vejo que na sua pergunta existem 2 viés, a questão do turismo em si e a Sim, questão da COP30. A exatamente. COP30 vai ser um evento temporário, vai ser de suma importância para a nossa capital. Nós vamos esperar, eu tenho certeza que eu, como prefeito, inclusive, vou ter a O oportunidade de turismo sentar em à si mesa. continua, Isso. mas a COP30 está É, ali e ela, e querendo ou não, tá inclusive, interligada, de eu certa vou lhe forma. posicionar, inclusive, o meu entendimento em relação ao turismo. Mas Ok. como a COP30 está dentro do tema, Sim, na pode questão do ficar à turismo, vontade.
Eu vejo a questão da COP30 um evento de suma importância para a nossa capital. Primeiro, porque vai me dar a oportunidade, e eu, dia primeiro, vou sentar com o prefeito, de sentar à mesa com grandes cientistas, com lideranças mundiais, para discutir o tema do meio ambiente, os problemas trazidos Da pela sustentabilidade. natureza, o problema trazido pelo próprio homem e as soluções que se deve dar. Mas é claro que eu, sentado à mesa para tratar dessas soluções para problemas, quero ver as soluções sem que a gente possa prejudicar a questão do progresso, a questão do homem do campo, daquele que caleja a mão para plantar, né, para que a gente possa ter o ribeirinho plantando seu açaí sem problema. Nós queremos sentar para isso. A COP30 vai trazer mais de 50 mil pessoas para dentro de Belém. Hoje, Belém não tem a capacidade para atender essas 50 mil pessoas que virão aqui. Os próprios leitos hoteleiros nossos não têm a capacidade para suportar todas essas mais de 50 mil pessoas. Graças a Deus, nós vamos aquecer a questão hoteleira. Nós vamos criar empregos diretos e indiretos. Isso vai ser de suma importância. Eu não tenho dúvida que muitas famílias vão locar quartos para essas pessoas poderem ficar dentro. Será muito bom. E o que é mais importante, ao meu ver, em toda essa história, é exatamente o investimento que vem para dentro da nossa grande Belém, para que a gente possa investir dentro de Belém. E tenha certeza que nós vamos investir esses recursos, o que couber na questão municipal, na saúde, na educação, nas estruturas de que se possa fazer, inclusive na questão do saneamento básico, para que a gente possa trazer, fazer com que a COP30 deixe esse legado, já que ela será temporária aqui e ela será muito bem-vinda. Na questão turística, Rômulo, é uma coisa que é triste. A Fundel, que não é nem uma secretaria, é uma coordenadoria, você pode ter certeza, ela hoje só serve para ser cabide de emprego da gestão que aí está. São inúmeras pessoas que estão lá lotadas e que não fazem absolutamente nada pelo turismo. Você quer dar pela questão do tempo que a gente teve? Vou lhe dar um exemplo Ainda temos um clássico, tempo considerável. muito clássico. Você deve conhecer a Pipa, né? Sim. Se você for ver Pipa, eu estive lá já por 2 vezes. Pipa é quase que uma vila, né, onde tem uma meia dúzia de ruas estreitas, É bem bonito. onde transformaram, exatamente. Aí eu vou lhe mostrar o porquê você acha bonito. O que é que eles fizeram nessa vila? Eles transformaram todas aquelas residências em lojinhas de venda de souvenirs, em bares e restaurantes e locais para as pessoas poderem dormir, pequenas pousadas para aquelas pessoas dormir. Existe É um uma local praia, altamente existe uma atrativo no Rio praia Grande do Norte. onde foi feita essa atração com publicidade para isso. Hoje não existe um dia em Praia de Pipa, no lugar chamado Pipa, que é muito menor, acho até que a Ilha de Mosqueiro, que não esteja lotada de turista. Por que nós não fazemos isso aqui nas nossas ilhas? Por que Mosqueiro está hoje abandonada? Por que Mosqueiro hoje está com as ruas defasadas, com as ruas estouradas, com as suas casas quase toda uma placa, sim, uma placa não, com vende-se, né? Sem nenhuma atração, e aquele povo lá abandonado que vive, inclusive, da questão apenas do turismo interno, e hoje nem os próprios belenenses quase vão nas ilhas de Mosqueiro para que possam interagir de uma forma de lazer naquela ilha tão bonita que é Mosqueiro. Então, eu acho que nós precisamos investir exatamente trazendo estrutura para dentro dessas ilhas, como Mosqueiro, Cumbu, como a própria Iquaraci, que é muito bonito. A gente sempre está de Iquaraci jantando ali pela orla, e a gente se vê hoje Iquaraci completamente abandonado. Lembro que um prefeito atrás, já falecido, na época dele, ele colocava grupos de folclores paraenses em torno da orla, com a guarda municipal andando lá, e a orla era completamente cheia. Por quê? Não damos continuidade nisso. Então, o turismo na nossa cidade, Principalmente o gastronômico. com certeza, ele bom. precisa ter investimento, ele precisa fazer com que as atrações tragam o turista, não só interno, mas o turista brasileiro, e, se puder, até o estrangeiro, que seria um sonho mais na frente, porque eu vejo como um sonho, aí já seria um investimento de investimento estrangeiro ou um investimento muito grande, para que a gente pudesse trazer hotéis aqui para o Cumbu. Por que a gente não consegue trazer investimentos de fora para trazer hotéis para cá, para o Cumbu, e tornar isso uma atração turística? Nós temos exatamente o que eles não têm, que são rios
ilhas, a mata, e eu tenho certeza que se nós criássemos grandes hotéis em torno dessas ilhas, nós traríamos grande quantidade de emprego para a população, não só da nossa Belém, como para a população ribeirinha pertencente a essas ilhas, e nós teríamos um município como Belém com uma atração mundial em torno dos olhos do turismo mundial. Agora, falando em relação a isso, da questão da população, dos treinamentos para receber os estrangeiros, as pessoas que vêm de fora, e não só em relação de certa forma também, do convívio local, mas quando a gente pensa em treinamento, quando a gente pensa em aperfeiçoamento local do nosso povo, da nossa população, a gente remete automaticamente à educação. A educação é um tema tão importante que, a meu ver, ela também deve ser levada, com certeza, se não uma das principais, na sua proposta de governo. Eu queria entender um pouquinho a mais de como você vai conseguir abordar a educação caso seja eleito. Você pode ter certeza, a educação é o patrimônio primeiro de um povo, né? É o pontapé É a inicial educação de que de todo um o desenvolvimento povo bem humano. educado é um povo que não vai ter problema quase na segurança, não vai ter quase problema na saúde. Então a educação ela tem que ter uma atenção primordial, né? E hoje você vê Belém aí num completo abandono na questão da educação. Eu cito, por exemplo, nós temos cerca de 137 escolas, unidades escolares, e aí incluído inclusive já as creches, né? Nós temos cerca de 65 mil alunos municipais ocupando essas escolas. Mas se você for ver, nós temos um dos piores IDEB, que hoje beira 4,9, um dos piores IDEB do Brasil, né? E aí? O que está acontecendo? Nós precisamos agir em cima disso. Nós precisamos resgatar esta situação. Então, nós temos, com certeza, proposta para que a gente possa trabalhar em cima de que nós possamos fazer com que essas escolas que têm esse problema, a gente possa, primeiro, fazer uma grande reforma, mesmo que seja escalonada, nos prédios das escolas. Se você for ver, Rômulo, escolas, inclusive, com mato chegando no telhado. Então, a gente pretende trazer a situação de que essas escolas reformadas, pintadas, com o espaço adequado, inclusive, para que possam praticar a questão da matéria educação física, estejam não só para os professores, mas para os alunos, com uma forma orgulhosa de estar dentro da escola, praticando a questão da educação, aprendendo os valores corretos de vida. Mas uma das principais coisas que a gente vê nessa situação é que, em muitos pontos, dentro de determinados bairros de Belém, a gente tem um problema social muito grande envolvendo essas escolas, com questões de violência, com questões social em que se soma essa questão do não aprendizado. Então, a gente pretende exatamente criar, como nas escolas militares, o segundo turno àqueles alunos que têm a dificuldade em determinada matéria. Se ele tem determinada dificuldade em matéria, tirou nota baixa na prova, ele vai ter que voltar no turno não dele para poder fazer um reforço naquela matéria, como é feito nas escolas militares. E vamos fazer mais. Nós vamos sim implantar nessas escolas que têm essas dificuldades o modelo cívico-militar. O que nós vamos fazer? Nós vamos mudar a questão da direção da escola, que será feita por um oficial da PM ou um oficial das Forças Armadas, da reserva, para que ele possa administrar essa escola, e essa administração para resgatar principalmente a questão social dentro da escola, a questão da hierarquia, da disciplina, dos valores de família, a questão do patriotismo, e fazer com que esses alunos possam exatamente se sentir valorizados e possam ter um aprendizado muito melhor. Vamos fazer isso sem mudar o corpo dos professores. Essa é uma das intenções que a gente tem na questão da educação, que eu tenho certeza vai mudar muito a questão do próprio IDEB e, inclusive, a satisfação de professores e alunos dentro do nosso município de Belém. E agora, Edermauro, tem 2 assuntos que eu queria abordar contigo, que no início da nossa conversa, tu até elencaste de certa forma, mas eu queria dar uma aprofundada, um pouco mais densa em relação a isso. Um deles é o lixo, a questão do lixo que a gente já conversou no início, bateu esse papo, que chegaste a situar como uma das tuas prioridades de campanha, caso eleito. E, assim, o lixo realmente se transformou num problema nesses últimos tempos na capital,
estão sendo solucionados aí na medida do possível, foram muito debatidos em diferentes órgãos, pessoas, enfim. E eu queria entender um pouquinho da tua proposta de governo em relação ao lixo, a coleta do lixo, a questão do lixo em si, da sustentabilidade. Rômulo, a população talvez não saiba exatamente, mas a questão do que Belém viveu nesses últimos anos, na questão desse lixão a céu aberto, onde em todas as esquinas estava amontoado lixo que não estavam sendo recolhido, se deveu, inclusive, a um desentendimento entre o governo municipal e o governo estadual por questão de empresas. Por questão de empresas. No meu governo, como prefeito, a primeira coisa que nós vamos acabar é com essa máfia de empresas serem colocadas em licitações por apadrinhados de gestores públicos, para que eles possam estar fazendo exatamente isso aí. Hoje, a briga entre eles faz com que nossa Belém esteja vivendo o que está vivendo. Então, não vai existir. A licitação será feita por quem oferecer o menor preço para que a gente possa exatamente ter dinheiro e fazer com que esse dinheiro seja investido na limpeza pública do lixo, dando destinação correta, seja por reciclagem, seja por descarte nos locais onde nós tivermos que colocar, onde o próprio Ministério Público que seja exatamente autorizado esse descarte desse lixo. Agora, um dos piores momentos em que se vive nessa situação do lixo é exatamente essa questão desse coloio entre empresas e agente público. Para você ter uma ideia, as empresas elas cobram por tonelagem de lixo. E essa tonelagem, hoje, ela é superfaturada. Você sabe por quê? Porque existe uma rachadinha entre o gestor e os donos de empresa para que todos ganhem e Belém fique na situação que está. Porque superfaturado, as empresas passam a não conseguir, inclusive, ser pagas, como existiu na questão da briga entre eles, e o que acontece é isso. A Belém fica toda com os lixos acumulados nas esquinas, nos ramais e, inclusive, dentro dos seus canais, sem serem recolhidos. Nós vamos acabar com essa questão dessa rachadinha, dessas licitações maldosas, para que possa sobrar dinheiro e a gente possa investir na limpeza de nossa cidade. É importante que a nossa população sinta o orgulho de viver numa cidade limpa, e isso nós vamos fazer. Agora, em relação à saúde, que é algo fundamental, é o mais importante de tudo na vida de um ser humano, é a saúde. E a gente percebe o quanto os nossos hospitais públicos estão cada vez mais lotados, com uma demanda super alta de exames, de atendimentos, enfim. Como é que tu vais atuar em relação a isso, caso seja eleito? Bem, a questão da saúde, como eu falei no início, é uma situação crítica, né? Tanto é que é uma das primeiras ações que nós vamos tentar intervir para que a gente possa socorrer de forma imediata. E um dos primeiros passos é, sem dúvida, a saúde da família. É um programa entre o município e o governo federal. O município tem a obrigação, inclusive de acordo com a população, número populacional, fazer com que o governo federal inscreva junto ao governo federal para que você possa montar essas equipes da saúde da família. Essas equipes da saúde da família, ela prevê, ela previne os problemas de saúde na própria residência de cada cidadão. Se você for jogar hoje a público, quem recebeu um médico da prefeitura em sua casa, se você encontrar uma pessoa que diga, não, eu recebi um médico da prefeitura na minha casa, é uma coisa fantástica, porque a obrigação é uma equipe de um médico, um técnico de enfermagem, um auxiliar de enfermagem, um ACS, estarem apostos o tempo todo dentro de uma área, visitando aquela casa, fazendo com que as pessoas possam estar sendo examinadas, sendo criado um diagnóstico do que ela pode ter, ou seja, numa hipertensão, ou seja, numa diabetes, e isso de forma preventiva e imediata possa ser já diagnosticado, medicado, e para que evite que essa pessoa chegue em pronto-socorro já em estado crítico. E isso é muito importante, investir na saúde da família. Seria um pré-atendimento. Um pré-atendimento. Essa é uma obrigação do governo municipal fazer com a população. Isso desafoga os pronto-socorros, e isso faz com que as pessoas não entrem em estado crítico de saúde e, inclusive, não morram. Agora, por que não é feito, eu não sei. Por que não é investido em cima disso, eu não sei. Agora,
E em segundo plano, é claro, nós vamos investir na policlínica. Nós vamos criar um hospital como uma policlínica, que é um programa muito importante nosso, onde a pessoa ela vai fazer o seu agendamento pelo telefone e, através desse agendamento, ele vai nessa policlínica e lá vão ter vários médicos e especialistas em diversas áreas, e onde ele será consultado. Após a consulta, se tiver que fazer exame, ele faz o exame lá, porque vai ter também o laboratório dentro dessa policlínica, e ele já vai sair de lá com um diagnóstico, coisa que hoje ele leva, às vezes, 6, 7 meses e até ano para conseguir essas 3 coisas numa coisa só. E hoje, no nosso governo, eu tenho certeza que ele fará isso num único dia. E se ele tiver que ser diagnosticado, Rômulo, com um problema que terá que ser operado, que ele vai ter que sofrer uma intervenção cirúrgica, você pode ter certeza de uma coisa que no meu governo não vai acontecer. Nós vamos acabar com a máfia da regulação, que é hoje um dos principais entraves que existe na questão da saúde, porque a máfia da regulação, ela só atende os apadrinhados políticos, de vereadores, de deputados e de outras pessoas, porque a fila nunca anda. E nós vamos acabar com isso, porque vai existir transparência para cada cidadão acompanhar no sistema, pelo celular, qual é a colocação que ele está e como é que ele está subindo, até chegar o dia da intervenção cirúrgica dele. Então, acabar com a máfia da regulação, eu tenho certeza que é feito pelo CIRREG, vai fazer com que a população se sinta mais rápida atendida, com melhor saúde, e vai ser uma grande proposta para que a gente possa fazer com que a saúde dentro do município possa andar de uma forma saudável. Edermauro, muito obrigado pela tua presença nos estúdios do Grupo Roma. Nosso tempo está se esgotando. Eu tenho aí um minutinho que eu queria que você se direcionasse à câmera para falar aos nossos internautas. Aqui? Para lá. O porquê de eleger Edermauro à Prefeitura de Belém. Primeiro, eu quero agradecer a cada um de vocês, internauta, que está nos acompanhando, e dizer que eu, Edermauro, que vocês já conhecem, foi o policial que esteve na rua defendendo a família, defendendo o cidadão de bem, os nossos filhos das drogas, e que, como deputado federal, pela confiança de cada um de vocês, estive lá em Brasília defendendo a nossa família novamente, defendendo o patriotismo, trazendo recursos para dentro do nosso Estado, fazendo com que a gente possa defender exatamente os valores corretos de vida. E vou dizer para vocês, quero ser o prefeito de Belém porque eu tenho certeza que tenho coragem para resolver os problemas de Belém e tenho a experiência para fazê-lo. E quero contar com o apoio de cada um de vocês, porque vocês terão um prefeito presente, que vai estar, inclusive, na rua, junto com vocês, para que a gente possa resolver esses problemas. Um beijo no coração de cada um de vocês. Obrigado, Edermauro, mais uma vez pela tua presença. E a você que nos assiste, muito obrigado pela sua audiência. O Roma Business fica por aqui. Eu espero que neste episódio possa ter tirado as suas dúvidas em relação à candidatura do candidato Edermauro a prefeito de Belém. Muito obrigado, até mais. Até logo. Tchau, tchau, pessoal. Valeu. Tchau, tchau, gente.